Bem-vindo ao canal. Vindo logo depois do Homem de Ferro e do Incrível Hulk, Homem de Ferro 2, de 2010, se tornou a primeira sequência da Marvel. Jon Favreau voltou para dirigir, acompanhado de Robert Downey Jr. como Tony Stark, gênio, bilionário e filantropo, o personagem que ele se tornou sinônimo. O filme inicia onde o primeiro terminou, com o confiante Stark revelando os seus demônios interiores, e aqui vamos conhecer as histórias em quadrinhos que inspiraram o Homem de Ferro 2. Iron Man 2 se tornou uma parte essencial da fundação do universo cinematográfico Marvel, apresentou personagens-chave e o núcleo daquilo que viria a se tornar o super-time, The Avengers, que deixaria sua marca na história dos filmes de heróis. Tony Stark, também conhecido como Homem de Ferro, estreou em Tales of Suspense, número 39, de março de 1963. Criado pelos escritores Stan Lee e Larry Lieber e os artistas Don Heck e Jack Kirby, Stark é um grande inventor e um gênio que constrói uma poderosa armadura que usa para escapar do cativeiro. Mas essa origem foi contada no primeiro filme e que já tem vídeo aqui no canal, e deixou o segundo filme do Homem de Ferro livre para explorar décadas de quadrinhos do herói em armadura. O principal antagonista do filme é o Whiplash, cujo nome real é Ivan Vanko, um inventor russo que serve como um reflexo ao contrário do Tony Stark. Ele se considera o herdeiro por direito da fortuna de Stark e replica a tecnologia do reator em arco para gerar eletricidade em chicotes. Assim, ele se tornou mais uma aberração com um certificado e tudo mais do UCM, interpretado por Mickey Rourke. Na verdade, esse vilão serve como uma amálgama de dois personagens, o Whiplash, é claro, mas também o Crimson Dynamo, conhecido por aqui como o Dínamo Escarlate, e o Crimson Dynamo estreou em Tales of Suspense, número 46, de outubro de 1963. Aqui, Anton Vanko cria a armadura do Dínamo seguindo ordens do governo soviético. No filme, Anton Vanko é o pai do Whiplash. Ele era um antigo empregado das indústrias Stark que ajudou a erguer as indústrias e levou seu filho a buscar vingança. Já o Whiplash nos quadrinhos surgiu em Tales of Suspense, número 97, de janeiro de 1968, criado por Stan Lee e Gene Colan. Ele era um projetista de armas chamado Mark Scott, que usava um chicote personalizado como sua principal arma. Combinando o nome e a arma do Whiplash com a história do Crimson Dynamo, surge o personagem do filme, e isso foi uma jogada vencedora do UCM. Assim, em 2010, a Marvel criou o Anton Vanko como o Whiplash nos quadrinhos, para deixar tudo mais alinhado com os filmes de cinema. Isso ocorreu em Iron Man número 1, lançado no mesmo ano que o filme, 2010. O primeiro filme do Homem de Ferro, além da origem, também explorou o arco Demon in a Bottle, ou O Demônio na Garrafa, uma das histórias mais recomendadas da Marvel e do Homem de Ferro. Já em Homem de Ferro 2, o diretor Favreau disse que iria explorar os problemas de Stark com álcool. No entanto, os executivos da Marvel estavam preocupados em como um Stark bêbado iria afetar o marketing e o merchandising. Então, Downey Jr. explicou que o filme não seria exatamente uma adaptação de Demon in a Bottle, mas mostraria Stark entre a sua origem e a sua queda rumo ao alcoolismo. Nem tudo se saiu tão bem, e Stark mostrava a sua preferência por festas e fazendo xixi dentro da própria armadura, mas o UCM fazia das suas lá no começo, não é mesmo? E assim, o filme usou a substância química paládio como substituto para o álcool, e era isso que estava causando a morte do Tony Stark. E a saga Demon in a Bottle também trouxe a primeira aparição do vilão Justin Hammer, que estreou em Iron Man número 120, de março de 1979. Ele foi interpretado no filme por Samuel Rockwell e era um industrialista rival de Stark, que fornecia armamentos para os inimigos do Stark. Mas ele fazia armas de segunda categoria e queria fazer coisas de primeira qualidade, assim como o Stark. E Justin Hammer tem outro papel crucial nas histórias do herói. Esse outro é na saga Guerra das Armaduras,
que acontece nas edições de Iron Man, do número 225 até o do número 232, publicadas em 1987 e em 1988. Essas histórias foram escritas por David Michelinie e Bob Layton, com a arte de Mark Bright. Dessa vez, Stark deve lidar com aqueles que roubaram ou fizeram mau uso da sua tecnologia. É um paralelo com o que Vanko e Hammer fizeram no filme. O Homem de Ferro 2 também ficou conhecido pela estreia de Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra, interpretada por Scarlett Johansson. Ela apareceu em primeiro lugar nas páginas de Tales of Suspense, número 52, de abril de 1964, criada por Stan Lee, Don Rico e Don Heck. Ela apareceu inicialmente como uma espiã russa e uma antagonista, e logo se tornou uma integrante-chave dos Vingadores e uma aliada de Tony Stark. Em Homem de Ferro 2, ela era uma agente infiltrada da SHIELD que precisava avaliar a viabilidade de convocar Tony Stark para a iniciativa conhecida como Vingadores. Nos quadrinhos, ela foi convocada por os Vingadores na edição número 38, de março de 1967. Ela serviu como uma agente dupla por trás da Cortina de Ferro. A Viúva Negra se tornou uma personagem recorrente no universo Marvel e teve seu uniforme redesenhado em Amazing Spider-Man número 86, de julho de 1970. Esse novo uniforme apresentava um colã preto e a Natasha com cabelos vermelhos. Foi desenhado pelo artista John Romita e esse se tornou seu visual clássico, tanto nos quadrinhos quanto no UCM. Até o apelido que ela usou quando estava infiltrada nas indústrias de Stark, Natalie Rushman, veio dos quadrinhos. Esse apelido surgiu em Marvel Team Up, edições número 82 até o número 85, em 1979. E também não podemos nos esquecer do War Machine, Máquina de Guerra, interpretado por Don Cheadle. Ele estreou nos quadrinhos em Iron Man número 118, de janeiro de 1979. Criado por David Michelinie, Bob Layton e John Romita Jr., ele era o piloto do Tony Stark e o melhor amigo, eventualmente herdando a armadura do War Machine. Mas essa armadura foi usada em primeiro lugar pelo Tony Stark em Iron Man número 281, de junho de 1992, e foi usada por Rhodey em Iron Man número 284, após a aparente morte de Tony Stark. Mas essa foi a segunda vez que Rhodey assumiu o manto do Homem de Ferro nos quadrinhos. A primeira vez foi em Iron Man número 169, enquanto Tony estava no meio de sua batalha contra o alcoolismo, o que não foi tão diferente da maneira que ele pegou a armadura diante do seu amigo bêbado durante o filme. Uma das cenas mais memoráveis de Iron Man 2 foi durante uma corrida em Mônaco, e aqui Whiplash confrontou pela primeira vez um indefeso Tony Stark. Para a sorte dele, Happy Hogan e Pepper Potts estavam por lá para dar uma ajudinha providencial. Assim, uma valise se transforma numa das mais legais armaduras que o Tony Stark usou nos filmes. Quanto ao Tony Stark guardar a sua armadura em uma valise, precisamos voltar à segunda história dele, em Tales of Suspense, número 40, de abril de 1963. Mas, talvez a mais icônica situação em que a armadura salvou a pele de Stark aconteceu em Iron Man, número 118. Stark, inconsciente, foi jogado para fora do porta-aviões aéreo, mas ele acorda a tempo de vestir a armadura pouco antes de atingir o solo. A propósito, o fato do Stark entrar na corrida também veio dos quadrinhos. Isso aconteceu em Tales of Suspense, número 45, e o industrialista entra numa corrida de Indianápolis, batendo o carro e sendo salvo das chamas por Happy Hogan. A essência da história em Iron Man 2 é o filho seguindo os passos do pai. Tony Stark procura preservar e prosseguir com o legado do seu pai, e do mesmo modo, Ivan Vanko quer reescrever o nome de seu pai nos livros de história. Howard Stark apareceu em um flashback em Iron Man número 28, de agosto de 1970, apresentado como um duro homem de negócios, e é dele que Stark herdou seu brilhante intelecto, assim como algumas das suas características não tão agradáveis. Mas Howard e a mãe de Tony, Maria Stark,
morrem em um acidente de carro e, embora não tenham desempenhado um papel como tio Ben para o Homem-Aranha, eles representam uma parte importante no mito e no legado do Homem de Ferro. E não podemos deixar de citar a companheira, interesse romântico e às vezes babá do Stark, a Pepper Potts. Aqui, a Pepper de Gwyneth Paltrow é nomeada a CEO das indústrias Stark, e isso aconteceu nos quadrinhos apenas um ano antes do filme estrear, em Invincible Iron Man número 10, de abril de 2009. E aqui ela veste a armadura conhecida como Resgate pela primeira vez, mas essa história fica para uma outra oportunidade. E essa foi a jornada dos quadrinhos para o cinema que fizeram as origens do filme do Homem de Ferro 2. Gosta desses filmes mais antigos aí da Marvel? Diz aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.